Começando essa live aqui, vamos aguardar aí o pessoal chegar. Deixa eu mandar aqui o convite para o Marcelo. Eu estava há algum tempo sem fazer lives aqui no Instagram. Mudou tudo. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Vamos ver se o Marcelo recebeu. Família que Educa, boa noite. Ver se o Marcelo recebeu o convite, porque o objetivo hoje é entrar com ele. Então vamos ver. Aí chegou o meu amigo Marcelo, também conhecido como Textual Criticism. Vamos colocar ele ao vivo aqui. Pronto. Boa noite, Anthony, também. Boa noite, Olá, Marcelo, Carlos. tudo bem? Boa noite. Tudo jóia? Funcionou. Deu certo aqui. Deu certo. Que bom, que bom. Eu também estava há algum tempinho sem fazer live no Instagram aqui, Marcelo. Ele teve umas alterações aí no aplicativo e tal. Mas beleza, deixa eu começar apresentando o Marcelo. O Marcelo é um bom amigo meu. Ele também é servidor público no Distrito Federal, e um estudioso aí da família 35. A nossa amizade, ela tem a ver com essa questão toda do texto do Novo Testamento, né? Eu conheci o Marcelo numa oficina bíblica em Brasília tem alguns anos já, né, Marcelo? Acho que Verdade. 2013 ou 2014, talvez, aquela primeira oficina. E por conta da formação em comum no direito, né, a gente desenvolveu alguma amizade e tal. Depois eu fui outras vezes a Brasília, inclusive para participar de outras oficinas, mas a nossa amizade começou a se estreitar por dois motivos. Primeiro, o Marcelo um dia me manda uma mensagem no WhatsApp dizendo que encontrou um vídeo meu do Direito Sem Juridiquês lá, estava estudando, não sabia, eu acho que eu tinha o canal, né? E aí a gente começou a conversar por causa daquilo ali e tal, e depois, exatamente em razão da questão toda da crítica textual, né? Na segunda oficina que eu estava lá em Brasília, não sei que fato que aconteceu antes, né? Se foi assim nosso contato por conta do YouTube, né? Mas na segunda oficina que eu estava lá em Brasília, o Marcelo virou para mim e disse: tá, beleza, a gente está aqui, mas você já entendeu por que o novo texto da família 35 é o texto do Novo Testamento? Eu disse: olha, Marcelo, mais ou menos. Aí a gente começou meio que em conjunto, né, a tentar entender. O Marcelo, por conta da proximidade, conseguiu conversar muito com o Pickering, né? E eu também procurei, por outro lado, entender um pouco da crítica textual como um todo. Então, comecei a ler os livros de crítica textual mesmo, o livro do Paroski, o livro do Kurt e da Barbara Allen mesmo, né? Além de tentar compreender aí o trabalho do Pickering, né? E com isso surgiu a ideia de tentar tornar esse trabalho, tornar esse material mais acessível. Algo tanto da parte do Marcelo quanto da minha parte. A gente começou a conversar, o Marcelo começou a escrever uns roteiros de vídeos, a gente começou a dialogar. Eu peguei a ideia, a iniciativa e transformei em vídeos do canal lá do Teodidatas com a minha didática lá. Eu sempre mandava para o Marcelo, mandava para o Pickney, né? E depois o Marcelo lançou ele mesmo o canal também, o canal Criei dele, Marcelo coragem. Freitas, tem os vídeos dele lá. Então, como essa live também vai para o YouTube, o pessoal que estiver acompanhando aí no YouTube depois, o canal do Marcelo vai estar na descrição do vídeo no YouTube. O livro também, o link para o livro, né, para a venda do livro, já tá vendendo, né, Marcelo? Isso, já está à venda no site, né? Os meus exemplares, né, ainda não chegaram, estão previstos para sexta-feira, mas no site já está à venda. Então os livros do Marcelo, quer dizer, o livro vai tá também, o link para compra do livro vai estar na descrição. Ele está no teu perfil do Instagram aqui na bio, Marcelo, não? Do Instagram, link, acho que ainda não. Não, o ainda Marcelo não. ele não é muito versado não, nessa mídia aqui. Legal você colocar o link na parte da bio ali do perfil que tem link, você colocar o link do livro, que daí o pessoal que assistir aqui no IGTV também
consegue ir Perfeito. lá no teu Assim perfil farei. e acessar. Depois da live você já faz isso. Mas então é isso, Perfeito. Marcelo. Eu vou deixar você. E aí, além dessa questão dos vídeos, o Marcelo entrou nessa empreitada aí de traduzir o livro do Pickering, God Has Preserved His Text, né? Depois ele produziu um livro em conjunto, que é esse da Família 35, que é uma tentativa de apresentar a teoria do Pickering e o texto dele de uma forma mais acessível. E eu tive a grande honra de escrever a apresentação do livro deles, né? E fiquei muito feliz por ter escrito a apresentação e pelo retorno que tivemos da parte do Gilberto, né? Ele disse: você tocou no ponto fundamental, que é o ponto da epistemologia. Foi muito legal, foi muito gratificante. Mas, Marcelo, fale um pouquinho aí de você, da sua experiência do texto com o Novo Testamento, do que te motivou a toda essa iniciativa, e depois a gente conversa um pouquinho sobre crítica textual, sobre Família 35 mesmo, mas eu vou deixar você se apresentar aí. E o que eu falei mais cedo para o Marcelo é que o nosso objetivo aqui nessa live é tentar reconstruir um pouco desse nosso processo aí, em conjunto, em grande parte dele foi em conjunto, com muitos diálogos, né? Muita conversa, tanto presencial, mas especialmente via WhatsApp, né? A gente tentar compartilhar um pouquinho disso com o pessoal aqui no Instagram e depois no YouTube, né? Que o vídeo vai para lá. Marcelo, fica à vontade. Tá certo. Realmente, esse nosso encontro na oficina foi muito bom, né? A gente realmente colocou as nossas convicções assim na parede para a gente poder entender melhor o processo. A sua participação nesse processo para que eu pudesse compreender melhor o assunto foi fundamental, né? Você realmente me ajudou bastante. Aqueles roteiros sendo construídos, os meus questionamentos, as nossas trocas de diálogo por WhatsApp foram realmente fundamentais para que eu adquirisse mais conhecimento, né? Até porque você tem conhecimento até em grego, né? E eu já o meu grego é o suficiente para fazer pesquisas. Então foi realmente muito útil e muito proveitoso esse diálogo, né? E esse livro, né? Eu até coloquei isso expressamente no prefácio. Ele iniciou justamente com a tentativa de fazer com que a oficina do Pickering, né, uma próxima oficina, fosse direcionada com perguntas que eu me interessava pela resposta, né? Então, houve alguns questionamentos que eu estava tendo com o Carlos e que eu interpretei que na oficina as coisas não ficaram tão elucidadas. Essa oficina que eu faço alusão, inclusive, ela está no YouTube e quem quiser ir é só procurar que dá para encontrar. E eu acabei construindo esses diálogos com o Carlos e isso fez com que eu produzisse o meu próprio roteiro e quando eu vi, peraí, esses roteiros aqui estão ficando bem grandes, né? Aí eu comecei a produzir mais. Aí o meu diálogo com o Pickering, ele era presencial, né? Então ele era um pouco trabalhoso. Então a ideia do livro era ser algo bem mais reduzido, simplesmente porque eu não tinha como conversar muito com o Pickering. Mas depois da pandemia, a gente começou criando formas alternativas de diálogo, né? E no nosso caso foi o Google Docs, somado ao Zoom. Então eu consegui trabalhar bastante todos os pontos que eu desejava conversar com o Pickering, realmente esclarecer para ele as minhas dúvidas, os meus questionamentos. O livro está um pouco pulverizado algumas respostas, então eu busquei realmente saber assim, se uma pessoa não conhece do assunto, o que ela vai querer ter respondido, né? Quais são as perguntas, quais são as indagações que ela vai querer ter como resposta, né? Então, foi com base nisso. Tanto é que ficou um livro até que alguém pode achar um livro diferente, né? Porque, normalmente, os livros, né, o livro ele vem com uma construção, né, de introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente buscou fazer esse desenvolvimento e conclusão, né, escolhendo as perguntas e respostas que corresponderiam, né, ao desenvolvimento e à conclusão. Mas o livro, então, é uma sucessão de
basicamente de perguntas e respostas. Então, quem pega o livro já pode, não sei se é apropriado já, assim, o livro é esse aqui, né? Então, aqui é Família 35, texto original do Novo Testamento, exposição de evidências. Então, fui pegando, fui construindo e colocando perguntas e respostas, perguntas e respostas, perguntas e respostas. Aí, por exemplo, só para elucidar, né? A pessoa que pega já quer saber qual a Bíblia que é a melhor Bíblia. Aí eu tenho um gráfico no livro, esse gráfico, inclusive, esse gráfico foi construído pelo Pickering, né, primeiramente. Ele foi um pouco aprimorado quando eu resolvi colocar a mão na massa. Depois o próprio Carlos usou isso você, né, Carlos, usou isso no seu vídeo que foi feito. Depois eu usei também no meu vídeo. Então é um gráfico que já é conhecido e que lá a gente coloca a parte prática, que é o quê? Qual Bíblia que se aproximaria mais do texto original? Aí a gente deixa claro no livro que o que está sendo analisado ali é o texto grego, não são as traduções. Então, se você quer saber qual é a melhor tradução, aí isso foge ao nosso assunto, né? O nosso assunto é qual é o texto grego que foi utilizado como base para se traduzir, né, a Bíblia. Então, qual é o melhor texto grego? Esse é o assunto. Então, a gente começou, né, já questionando, né, mas afinal, o que é crítica textual, né? Aí a gente viu, né, que crítica textual, que é o assunto, né, se você for pesquisar numa livraria sobre esse assunto, o assunto é crítica textual. Mas o que é crítica textual? A definição que nós utilizamos, né, a definição do Pickering sobre crítica textual, é reconstruir um texto. Então, crítica textual é a reconstrução de um texto. Mas para você reconstruir um texto, esse texto ele tem que estar perdido. É por essa razão que no vídeo a gente coloca, né, que ninguém faz crítica textual com o jornal de ontem, ou com a versão 1611 da King James, porque a crítica textual, ela pressupõe um texto que você não sabe qual é. É um texto, então, que ele é considerado perdido. Perdido no sentido de que nós não sabemos qual é. E por que nós não sabemos qual que é o texto original, né? Nós não, né? As pessoas da crítica textual, né? Porque nós defendemos que foi identificado, né? Mas assim, trabalhando no conceito de crítica textual, né? Por que as pessoas não saberiam qual que é o texto original do Novo Testamento? Porque os manuscritos do Novo Testamento, eles possuem variantes textuais. Então, se você pega um manuscrito aqui com outro manuscrito aqui, esses manuscritos eles não vão ser integralmente iguais. Então, se um manuscrito difere do outro, a gente tem o seguinte problema, né? Qual manuscrito que corresponde ao que estava originalmente escrito? E a partir daí, a gente consegue fazer uma divisão dos manuscritos, que hoje a divisão básica são os manuscritos bizantinos e os manuscritos alexandrinos. Então, os manuscritos alexandrinos, eles correspondem a um percentual muito pequeno, de 1, 2% dos manuscritos. E mesmo assim, né, 1, 2% dos manuscritos, né, é o percentual mais global. Esse percentual ele é inclusive incerto, porque depende do livro, né? Aí os evangelhos têm um percentual, as cartas têm outro percentual. Então é preciso fazer uma média. Mas embora exista... O percentual já é baixo, mas embora seja baixo, eles apenas utilizam alguns, pouquíssimos ainda, né, mais baixo ainda, que são os manuscritos que são utilizados. Então, qual que é a teoria dominante hoje? É a teoria crítica ou eclética. Essa é a teoria que domina os seminários teológicos. Quais são os manuscritos que essa teoria crítica ou eclética utiliza? São justamente esses manuscritos, que eles têm esse percentual de 1, 2%, mas que, na verdade, na prática, é utilizado muito menos, né? O Códex Vaticano, o Códex Sinaídico, o P75, o P66. Quer dizer, é um linguajar mais voltado para a crítica textual, mas quando a gente aprende, né, a gente vê que o P significa papiro e 75 é o número de catalogação. Então, P75 é o papiro que foi catalogado, né, na posição 75. Então, é assim que funciona. Então, feita essa distinção, a gente viu que essa é a principal distinção.
Então, por que que o pessoal prefere esses manuscritos que têm um número tão reduzido? Porque esses manuscritos, eles são os mais antigos. Então, como eles são os mais antigos, existia o pensamento de que os mais antigos seriam os melhores. Esse pensamento ele possui lógica, né? Se você for analisar, os autógrafos foram escritos, né? O autógrafo, no caso, é o texto original, aí ele foi escrito. Aí, logo depois que ele foi escrito, cópias foram feitas. Então, quanto mais próximo, né, desse autógrafo, em tese, né, menos chance da transmissão ter ocorrido erros, né? Só que, A não ser que alguma premissa mais forte derrote essa suposição, né, Marcelo? exatamente, Antecipando algo que você vai exatamente, acrescentar lá exa adiante. Mas exatamente, realmente é uma porque premissa lógica, ela é uma o premissa que faz sentido. raciocínio, ele é lógico, mas por que que na prática esse raciocínio não funciona? Por pelo menos dois motivos, né? Porque a gente verifica que esses manuscritos, que são os mais antigos, eles têm muitos erros e eles têm muitas contradições, problemas de soletragem, né? Contradições realmente de E fato, né? discrepância entre São si também, né? Muita divergência isso, entre eles, né? muitas discrepâncias. Então a gente começa a questionar, né? Mas esses manuscritos são tão ruins, né? O que que fizeram com que esses manuscritos sobrevivessem, né? Esses manuscritos, então, eles sobreviveram porque eles estavam enterrados nas areias dos desertos do Egito. E lá, como um clima quente e seco, isso permitiu a preservação desses documentos, desses manuscritos, né? Do material que o texto foi colocado. Por outro lado, né, nós temos os manuscritos que são os bizantinos, que essa aí é a grande maioria dos manuscritos. Então, esses manuscritos, aí já é um corpo bem diferente, porque eles estavam ali no nordeste ali da área do mar Mediterrâneo. Então, ali você já tem umidade, tem mais calor, e isso faz com que ocorra insetos, mofo, e os manuscritos acabam que se desgastam pelo próprio uso. Lembramos que no Egito não se falava grego, na área do mar Mediterrâneo se falava. Então, isso faz com que as pessoas utilizassem esses manuscritos. E o uso, o desgaste, faz com que esses manuscritos sejam destruídos. Aí é que mora, então, o problema, né? É que, na verdade, a gente não tem manuscritos muito antigos porque eles foram usados e foram desgastados. Ao Manuscritos muito contrário dos antigos com o tipo manuscritos. de texto bizantino, né? Que é esse Isso, texto chamado de majoritário. isso. Aí a gente vê que nesses manuscritos que estavam no Egito, eles têm muitos erros e muitas contradições entre eles mesmos. Já nos manuscritos bizantinos, isso não ocorre, né? Nos manuscritos bizantinos, o grau de harmonia entre os manuscritos, ele é muito maior, ele é muito mais elevado, né? E convenhamos, né? Apesar desse raciocínio de que o mais antigo seria melhor, já que ele estaria mais próximo da fonte, qual que é a melhor forma de nós analisarmos se um manuscrito é bom? É olhando o texto. Qual a melhor forma de nós analisarmos se um texto foi bem produzido, né? É olhando o papel que esse texto foi escrito, né? É olhando o material ou lendo o texto? A resposta parece óbvia, né? Que é lendo o texto. E quando nós lemos o texto desses manuscritos que são mais recentes, os manuscritos bizantinos, a gente verifica que o grau de harmonia deles é muito maior. Então você verifica, não, peraí, a gente vai preferir um pouco número de manuscritos, né, são um número bem reduzidos, só porque eles são antigos, ou a gente vai preferir a vasta gama de manuscritos que existem aí e que os textos são mais harmônicos? Então, o nosso olhar vai ser voltado para esses manuscritos. Porque de que adianta, né, a gente falar que os manuscritos do Novo Testamento, né, o texto do Novo Testamento é o que existe uma gama, né, uma miríade maior de manuscritos, né? Ou seja, a evidência manuscritológica do Novo Testamento é maior que qualquer outro livro. Sim, mas a gente não utiliza essa evidência, a gente só fica com aqueles poucos Esse é manuscritos do um Egito. ponto importante apologético, inclusive, né?
Isso é um ponto que se trabalha, por exemplo, quando se argumenta em prol da confiabilidade do texto. Isso, inclusive, para argumentar. Esse é um ponto fundamental na argumentação apologética acerca das evidências históricas da ressurreição de Cristo, fato central do cristianismo, né? Então é muito interessante, realmente essa é uma percepção interessante, né? A gente usa essa gama de manuscritos, mas vai se concentrar naquele texto lá daqueles poucos manuscritos antigos, né? Então isso é bem interessante, esse insight realmente. E assim, para mostrar como que esses manuscritos realmente são problemáticos, a gente pega, por exemplo, o final de Marcos, né? Que está faltando aqueles 12 versos. Aí existe uma pergunta, se o final de Marcos estava ou não nos autógrafos, né? No texto original do Novo Testamento. Aí você pega, o que é que coloca dúvida? Aí 2 manuscritos, né? Todo o resto, na verdade existe um terceiro, né? Agora são 3 manuscritos, mas todo o argumento está em cima de 2 porque são os 2 antigos. Todo o resto diz que o final de Marcos é inspirado. Então você tem 99,9% dos manuscritos confirmando a inspiração do texto, mas de que adianta ter 99% se aqueles mais antigos, que são o que eles mais gostam, está faltando. Aí você vai analisar o quê? O texto daqueles manuscritos. Aí você observa que o Códex Vaticano, justamente no final de Marcos, tem uma coluna em branco que cabe esses 12 versos, e o outro, que seria o sinaítico, o Dr. Pickering afirma que o próprio Tischendorf, que foi a pessoa que adotou, né, e descobriu esse manuscrito, mostrou que tem uma falsificação. Como esse manuscrito, né, o Códex Sinaítico, ele é formado por folhas dobradas, então a folha dobrada que corresponderia ao final de Marcos, ela foi removida, uma outra folha dobrada foi colocada nesse manuscrito, que é o Códex Sinaítico. Só que ao copiar novamente o texto, ficaria uma coluna em branco, né? Já que os 12 versos estariam faltando. Então o escriba, ele aumentou o espaçamento entre as letras quando ele estava copiando, e isso fez com que não ficasse essa coluna em branco. Se ele tivesse mantido o espaçamento, como ele removeu a folha original e recolocou, tanto o Códex Vaticano quanto o Códex Sinaítico, eles teriam uma coluna completa em branco. Então você verifica, eu vou dar mais valor a 2 manuscritos que tem esse problema no texto, em detrimento de 99,9% dos manuscritos. E aqui tem uma questão interessante, né, Marcelo? Quando você falou antes em analisar o texto, a gente está falando em analisar materialmente a qualidade do texto. Aqui você já está trabalhando de um problema, para a gente que é da área do direito, né, que é de índole formal. Quer dizer, você está considerando evidências de uma adulteração do próprio material que forma aqueles manuscritos e que reflete num problema do texto, uma coluna em branco, o que, complementando o argumento, né, não teria nenhum motivo para se deixar uma coluna em branco, porque o próprio material era um material caro, então os escribas, por isso que usavam, inclusive, o método inicial, né, a escrita maiúscula, que era para aproveitar cada espaço, né, não deixava nem espaço entre as palavras, né. Então, assim, são argumentos muito fortes de índole formal, não é nem a qualidade do texto aí. A qualidade do texto nas outras passagens, ela é questionável, mas é uma questão formal do próprio material, do manuseio do material e do resultado final do material, né? E o Dr. Pickering, no caso do Códex Sinaítico, ele se deu ao trabalho de contar letra por letra desse final de Marcos para poder mostrar a proporção de como que realmente o escriba aumentou o espaçamento. E esse trabalho de contagem, ele foi colocado no nosso livro, né? Uma outra passagem que é muito famosa, famosa essa estatística por ser já problemática. constava em algum lugar? Desculpa, essa questão da contagem. Eu não conheço essa informação, Carlos. Me parece que foi o próprio Pickering que fez. Isso... Aliás, eu achei até difícil de encontrar essa informação do Tischendorf. Realmente me parece que é algo que não é muito evidenciado.
retomando uma conversa que a gente teve outro dia, que a gente não vai repetir aqui, né? Mas isso dava um bom artigo científico, né? É verdade, é verdade, é verdade. E com relação à perícope, né, a passagem da mulher adúltera, aquela passagem que vai de 7,59, né, o último verso do capítulo 7, até João 8,11, que é a passagem da mulher adúltera, eles também colocam dúvidas sobre isso. Porque 15% dos manuscritos não trazem, aqui já é um percentual um pouco mais elevado, né? E desses 15% envolve justamente os manuscritos mais antigos. Aí eu vou e expliquei no meu vídeo, né, que o argumento do Dr. Picker, né, que se é verdade que 15% não trazem, também é verdade que 85% dos manuscritos trazem. Mas na perícope tem uma coisa curiosa. Porque quando você ouve a argumentação do outro lado, né, dos seguidores do texto crítico e do eclético, né, e eu gostaria aqui, inclusive, de ressaltar que seguir o texto crítico em si, eu não considero, não reputo a pessoa um herege, né, é simplesmente, a pessoa pode, inclusive, seguir por desconhecimento, né. Outro assunto são editores, né, como o Hort, né, em que o Dr. Pickering já leu a vida de Hort, né, o livro feito pelo filho de Hort, mostrou que Hort não acreditava que Jesus era Deus, nem que a Bíblia era inspirada. Aí realmente a gente parte para um autor que cria em coisas que nós reputamos como hereges, né? Agora, pessoas que simplesmente seguem o texto crítico, até por um desconhecimento, né? Eu, por exemplo, vi um vídeo do John Piper, em que ele mostra que, na opinião dele, a perícope não é autêntica. Só que eu achei curioso, né, porque ele repetiu uma coisa que era justamente o que eu ia argumentar agora, que um grande erudito chamado Bruce Metzger, ele afirmou que se você retirar a perícope do texto bíblico, essa perícope não faria diferença, não altera a sequência. Né? E o argumento de Bruce Metzger é utilizado como argumento de autoridade, mas se você analisar o texto, a forma gramatical, você verifica que esse argumento ele não subsiste. Então, eu vejo como problemática uma argumentação que cita Bruce Metzger como argumento de autoridade, quer dizer, um grande erudito falou, mas eles não combatem o argumento que os seguidores do texto bizantino, né, os seguidores da família 35, utilizam, que é qual? Que no verso 12 do capítulo 8 de João, está lá escrito, falou-lhes, pois, Jesus novamente. Qual é o antecedente de lhes e o outra vez? Então, é possível verificar que Jesus estava com um diálogo, Jesus estava em um diálogo, ele estava conversando. Conversando com quem? No verso 2, é possível verificar que ele estava conversando com o povo. Ele estava ensinando no templo. Estou até então, se Jesus para acompanhar o teu argumento. Perfeito. Então, se Jesus estava ensinando no verso 2 do capítulo 8 do Evangelho de João, como que a gente vai fazer com relação ao argumento gramatical? Esse argumento não é abordado. Então, qual é o argumento gramatical, né, que eu explicitei no meu vídeo? É que o verso 12 mostra a continuidade de um diálogo por meio do lhes e outra vez. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez. E que diálogo é esse para ele estar falando outra vez? É o diálogo que acontece justamente na perícope, no verso 2. Ou seja, Jesus estava ensinando, foi interrompido pelos escribas e fariseus, trazendo a adúltera. Os escribas e os fariseus saíram. E no verso 12, Jesus dá prosseguimento ao ensino. Então você verifica que existe um argumento de ordem gramatical que nós explicitamos, mas que quando as pessoas que creem que a perícope não é inspirada explicitam a argumentação, eles trazem um argumento de autoridade de Bruce Metzger, mas não mostram por que o nosso argumento gramatical que defende a inspiração desses 12 versos, por que esse argumento não é válido? Então fica um diálogo em que todas as evidências não são expostas. Aí, outro argumento que o Dr. Pickering utiliza é,
Mas se a entrada da perícope foi forçada no texto grego, como então que isso produziu uma proliferação para colocar 85% dos manuscritos com a perícope? Quer dizer, será que os críticos textuais de hoje estariam em uma posição mais privilegiada que os escribas daquele tempo? Então, são outros argumentos, mas para mim, no meu modo de entender, o argumento gramatical ele é muito forte, porque ele é objetivo, né? Ele não depende da nossa opinião, né? Daquilo do nosso plano subjetivo. Então, você verifica que, além da grande maioria dos manuscritos, que seria o texto majoritário, né? Ter isso, né? Você ainda verifica que os outros manuscritos, eles ainda são cheios de problemas. Aí você pode talvez se perguntar, né? Mas então, como que esses manuscritos foram tão evidenciados, né? Foi justamente, nós tentamos também explicar isso no livro, que é uma parte histórica, né? A parte histórica do livro nós colocamos, que foi justamente no tempo de Hort. Foi no tempo de Fenton Hort que toda essa doutrina, essa ideia de que os manuscritos mais antigos seriam os melhores, tudo isso foi condensado e foi colocado de forma acadêmica. E isso fez com que houvesse a derrubada do textos receptus. O texto receptus, o texto recebido, é o texto da Reforma Protestante. Esse era o texto da época que era utilizado. Então, o texto recebido, ele é hoje, no mercado para ser vendido, o melhor texto que nós temos, com o Velho e com o Novo Testamento. Esse texto é um texto muito bom. O Dr. Pickering, ele não combate esse texto. E a principal consequência que houve com o trabalho de Hort foi minar esse texto para o surgimento de um texto bem diferente. O texto recepto, ele tem os seus problemas, né? Um deles é a falta de metodologia, já que o Erasmo simplesmente utilizou os manuscritos que estavam na mão dele, né? Só que como o Erasmo utilizou manuscritos bizantinos, então o texto que o Erasmo produziu foi um texto muito bom, embora careça ali da... Fica muito próximo do escopo mais amplo de um texto majoritário e, consequentemente, fica próximo da família 35, né? É um extrato da família bizantina, né? Da massa bizantina, né? Agora, então... Desculpa, Carlos. Não, porque daí, assim, o que você está querendo dizer, né, Marcelo, é o seguinte, em termos de Bíblia, né? Bíblia, traduzida, edição impressa, que opção que se tem? Isso. Você não vai levar o Novo Testamento interlinear do Hotchkiss e Farstad, por exemplo, debaixo do braço para o culto, né? Ele é um pouco volumoso. E só tem o Novo Testamento. Só tem o Novo Testamento. Ou eu não vou sair, por exemplo, com a minha edição do texto grego do Novo Testamento aqui, que é inclusive feita a partir do PDF disponibilizado, né? Eu não vou sair da família... Esse aqui é da família 35. É só o Novo Testamento. Esse aqui é o texto grego do Dr. Pickering, né? Que é vendido aí na Amazon. Então é muito complicado, porque olha só o tamanho do volume e é só o texto grego do Novo Testamento com um aparato. Isso. Então o Marcelo está falando nesse sentido de manuseio, né, e tal. Isso. A melhor opção, uma opção mais próxima do texto bizantino é, de fato, as edições que usam o textos receptus. Isso é uma coisa até assim bem prática, até poderíamos dizer pragmática para o dia a dia, para o manuseio e tal. Outra coisa é a premissa de defender, as premissas das quais os defensores do texto eclético partem, do textos receptus partem, porque daí a defesa pura e simples do textos receptus, pressupõe que o Erasmo, quer dizer, embora alguns nem não verbalizem isso, outros inclusive verbalizam, né? É que o Erasmo teria sido dirigido pelo Espírito Santo, dirigido por Deus, para os manuscritos que contêm a exata redação do texto do Novo Testamento. Isso parece ser algo um pouco complicado, né? E contrário a toda a gama de evidências existente, né? Que é muito mais fácil trabalhar com as evidências de um texto, do testemunho do texto majoritário, do qual o texto recebido é um excerto, e mais ainda, não sei, acho que você não vai falar sobre isso, né? Mas isso, essa sua colocação do texto recebido, ela é muito interessante,
Porque na época, esse argumento ele veio como uma forma boa, né? Então, historicamente O falando, argumento ele faz assumir que o sentido, as texto... conclusões é que não foram as melhores, Isso. né? Porque naquele tempo você tinha o problema das variantes, houve o surgimento de um novo texto, né? E como E é a que gente você faz? tem que lembrar que eles estavam descobrindo os manuscritos mais antigos Exatamente. As dessa variantes época. ainda não tinham sido catalogadas, porque as variantes, quando elas são catalogadas no aparato crítico. Então, isso naquele tempo, o Miller, né, que deu um início maior, não tinha muitos subsídios. Então, para as Lembrar pessoas que que agora queriam a gente está defender um... falando do século XIX, né? Que é Então, um assim, era... contexto histórico impregnado pelo liberalismo teológico também, né? Uhum. Que é Então, assim, o substrato aí por trás do Hort. Desculpa, cortou um pouco o teu áudio, Marcelo. Não, tranquilo. Então, assim, era muito complicado para as pessoas defenderem um texto inspirado se os manuscritos não foram cotejados, se nós não sabemos, portanto, o que estava escrito nos manuscritos. Você pega aí, temos mais de 5.000 manuscritos. Tá, mas qual a informação que está nesses manuscritos? Os manuscritos não foram cotejados. Eles não foram empiricamente colocados em família, organizados. Então, qual é a informação que nós temos? O que cada manuscrito diz? Hoje, né, em pleno 2020, nós não sabemos. Até Entendeu? porque existe um preconceito da própria academia, né, de cotejar, hoje com todos os recursos tecnológicos disponíveis, os manuscritos bizantinos, porque eles jogam tudo sob uma rubrica de texto M, né? E aí não se coteja. Então, mesmo as variações que existem ali dentro da massa bizantina são basicamente desconsideradas. A crítica textual contemporânea adota algumas famílias que eles entendem como a família 1, a família 13, que eles entendem que estão mais próximas do texto antigo, né? Então é uma coisa que tem um viés já, ela já tá impregnada por um viés, a própria consideração que os ecléticos fazem dos manuscritos bizantinos, né? E quando você vê a metodologia eclética, assim, para mim não faz sentido eu ter de preferir uma contradição. Eu ter de preferir Sim. algo porque a metodologia dos ecléticos a leitura mais difícil deve ser preferida. Então, se você tem que Jesus estava na Galileia, depois que Jesus estava na Galileia, e depois Jesus estava onde? Na Galileia, segundo a grande maioria dos manuscritos, né? Como eu fechei aqui o computador, eu tô sem acesso. Então, aí o que eles colocam? Judéia. Por quê? Porque os manuscritos mais antigos defendem, consta Judéia, e eles têm de preferir a contradição, têm de preferir o que é mais antigo, né? E como os manuscritos mais antigos eles são muito divergentes, então eles acabam que vão para outras fontes, que são os pais da igreja. Por que eles vão para essas outras fontes? Né? Porque eles não querem utilizar os outros manuscritos por serem considerados tardios. Então, essa metodologia ela é muito problemática. Você querer tirar texto como forma de metodologia, quer dizer, a leitura mais curta deve ser preferida? Como assim? Se você crê de forma ampla, né, de forma geral, que que a leitura mais curta deve ser preferida, como que você vai aplicar isso de forma específica? E se naquele trecho especificamente, por exemplo, no final de Marcos, né, você tem 99,9% dos manuscritos indicando que o mais longo é o melhor. O mais longo está previsto na esmagadora maioria. Como que eu vou preferir algo mais curto? Mas é porque os manuscritos mais antigos, eles têm omissões, eles estão faltando texto. Então a justificativa que eles dão é que os copistas aumentaram a quantidade de texto quando eles estavam copiando e que os escribas queriam harmonizar os manuscritos. Quer dizer, eles colocam isso de forma ampla e de forma específica isso é aplicado. Para mim, isso não faz sentido, né? E no caso dessas famílias que você citou, né, família 1, família 13, a gente tem que observar que essas famílias, elas englobam apenas trechos, né, do Novo Testamento, né? No caso, família 1 e família 13, os evangelhos, né? A única família existente no Novo Testamento inteiro que existe é a família 35.
ela é a única que vai de Mateus a Apocalipse. Não existe outra, né? Então, se a família 35 tivesse uma competição, ela ganharia de WO, né? Por falta de adversário. Então, assim, e como é que o Dr. Pickering chegou nela, né? Ele viu que ela era muito boa no Apocalipse, viu que ela era muito boa na perícope da mulher adúltera e verificou que era a mesma família. Então, o Dr. Pickering ele fez um cotejo de Mateus a Apocalipse. Como o Dr. Pickering se deu ao trabalho de cotejar, É, então virou o único trabalho empírico que nós temos. aqui, Marcelo, sim, aqui só é importante reforçar um pouco, a gente não precisa perder muito tempo com isso, porque isso já está bastante, inclusive registrado no YouTube, a própria live que eu fiz com o Pickering algum tempo atrás ele mencionou, mas a porta de entrada para a família 35 foi exatamente a perícope da mulher adúltera, né? Que além de constar em em 85% e não contar em apenas 15%, né? Mas dentro desses 85% existe muita divisão, existem muitas variantes, né? Mas a questão é que, comparando as variantes, é possível chegar à compreensão de um determinado tipo de texto, um determinado grupo de manuscritos que contém um texto que é mais antigo e independente em relação aos demais. Esse seu argumento é crucial. Exatamente. Como é que você identifica que um texto é mais antigo? Não porque ele está num manuscrito mais antigo, mas em razão da comparação. Então, assim, você tem, por exemplo, um manuscrito falando A e outro manuscrito, uma família de manuscritos falando A e outra família de manuscritos falando B, né? Mas aqui você tem dois grupos diferentes falando A e aqui você tem um grupo só falando B. Depois você vai ter, num outro lugar, um grupo falando C e dois grupos falando D. Mas o grupo que falava B agora está falando C ou D junto com um dos aqueles outros. Quer dizer, então você nunca tem esses dois grupos, né? O M5 e o M6 contra M7, lá, essa terminologia, né? Você nunca tem dois grupos juntos contra um deles, mas você sempre tem um grupo somado ao outro contra os demais. O que isso mostra? Isso mostra uma ancestralidade, uma independência desse que tem essa ocorrência predominante. E aí foi isso que você falou. O Dr. Pickering identificou isso na perícope, identificou essa predominância de um texto independente e antigo no Apocalipse também, e na hora que foi juntar, conferir, porque o próprio cotejo é diferente, né? A própria origem desse material é diferente, né? Um é o cotejo do Van Sonden, outro é o do Hosker, né? Hosker. A hora que em João é Van Sonden, em Apocalipse é Hosker, a hora que juntou, e a própria terminologia deles é diferente, porque pressupõe variações diferentes, grupos diferentes, a hora que foi ver, opa... O sistema GA não existia. O grupo predominante de Apocalipse, os manuscritos predominantes que tem o texto antigo e independente de Apocalipse é o mesmo da família, da perícope da mulher adúltera, que é esse grupo que é identificado pelo Dr. Pickering como família 35, né? E que a crítica textual mesmo, a academia, a teoria crítica, chama de KR, né? Mas, então, isso é muito importante porque existe uma maneira, né, uma evidência, ou melhor, uma maneira de trabalhar com as evidências para estabelecer essa anterioridade, essa independência do texto. E aí, então, que foi feito esse trabalho, a partir daí foi feito esse trabalho de cotejo em todo o Novo Testamento, como você mencionou, né? Só fazendo esse parênteses onde você estava... Não, pode fazer, até porque, como eu te disse, eu fechei o computador, né? Então, o meu roteirinho foi junto. Isso, mas eu estou com ele aberto aqui. Mas aí, então... essa é uma questão importante. Você pode retomar a partir daí. Talvez, dentro disso que eu falei, eu acho que o teu próprio... Na verdade, o próximo ponto do roteiro que você colocou, se a gente fosse pensar numa ordem estruturada aqui, seria essa questão de uma possível recensão, de uma possível revisão, né? Lá por volta do século XI, XII, que daria esse texto chamado KR, né? Então essa é uma questão. Tem primeiro a revisão luciana, né, a recensão luciana, exatamente, e depois a recensão que teria dado origem ao KR. A recensão luciana como dando origem ao texto base que formaria os manuscritos bizantinos, né, a recensão luciânica, o que não existe uma evidência, uma prova, né,
o Luciano, segundo se tem atestado ou comprovado, teria feito uma revisão da Septuaginta, do texto grego do Antigo Testamento, mas não do texto grego do Novo Testamento. E aí uma outra revisão pressuposta pelo von Soden, lá por volta do século XI, século XII, se eu não estou enganado, agora a memória pode estar me traindo, mas você deve ter essa informação mais fresca aí, dando origem a esse texto que seria o KR, o texto K revisado, o texto Koine revisado. Então uma recensão lá por volta do século IV, dando origem ao texto K, que seria a grande massa bizantina, e uma revisão lá no século XI e XII, dando origem ao texto KR. Do mesmo jeito, quer dizer, então essa uniformidade, ela tem uma possibilidade de explicação a partir das revisões, embora as revisões não tenham evidência direta, né? É uma pressuposição. Do mesmo jeito que a gente viu que a ideia aparentemente lógica de que um texto mais antigo estaria mais perto do original, quer dizer, um texto não, um manuscrito mais antigo estaria mais próximo do texto original, é uma ideia lógica até que sobrevenha uma razão que a derrote, né? Que razões a gente poderia aduzir para derrotar essa postulação? Aí eu passo a pergunta a você. Não, exatamente, né? Ou seja, a gente verifica que quando Hort, né, ele trouxe esse argumento da revisão, ele falou que toda a massa bizantina teria sido fruto dessa revisão. Só que a grande crítica nós não sabemos quem fez, nós não sabemos nada sobre essa revisão, né? E, francamente, assim, é impossível uma revisão de tamanha magnitude, né, que é a revisão do Novo Testamento, tenha sido feita sem que tenha existido nenhum rastro histórico, né? E Hort apenas cogitou que pudesse ser Luciano, né? Hort ele não foi peremptório, né? Ele apenas foi uma cogitação. Então, a massa bizantina passou a ser vista com preconceito pelo mundo acadêmico, né? E depois, quando Van Soden viu essa família na massa bizantina, que é a família 35, que ele chamou de KR, então ele já viu com preconceito, né? Porque um texto que já era considerado revisão por Hort, né, que o mundo acadêmico já via aquele texto como uma revisão, algo que flui dessa revisão é outra revisão, por isso é que ele chamou de KR, né, que é o Koine revisado. Só que, embora Van Soden seja já considerado uma pessoa superada, né, o mundo acadêmico não valoriza tanto... Embora os cotejos dele, né, sejam muito utilizados, foram inclusive utilizados pelo texto para produzir o texto majoritário, mas a argumentação de Van Soden ela já não é mais bem vista no mundo acadêmico. Mas o próprio nome que Van Soden deu a esses manuscritos, que é KR, continua em voga. Então, quando você pesquisa, por exemplo, pela família 35, se não for trabalhos relacionados ao Dr. Pickering, você vai encontrar o mundo acadêmico chamando a família 35 de KR. E por que o Dr. Pickering escolheu o minúsculo 35 para chamar a família, né? Além dele ser o segundo mais antigo, justamente porque o próprio 35, ele, por ser do século XI, ele derruba a suposta recensão, né, a revisão que teria havido no século XII, que foi a alegação de Van Soden. Portanto, dizer que houve uma revisão do Novo Testamento sem nenhuma evidência, para a gente é um argumento muito complicado, é muito temerário. Então é por essa razão que para a gente é muito mais evidente dizer que Deus preservou o seu texto utilizando uma linha de transmissão, né, por 14 séculos, do que achar que o texto original do Novo Testamento estava enterrado nas areias dos desertos do Egito por esse tempo, entendeu? Então realmente... Até porque do Egito, né, do Egito Antigo até onde a gente sabe só vem heresia, né? Exatamente, exatamente. Brincadeiras à parte, em razão do surgimento do gnosticismo e todas aquelas dificuldades que a própria igreja primitiva enfrentou, né? Mas isso eu acho historicamente falando, você está profundamente correto. Não sei se é o seu sinal do Marcelo, mas agora está... Opa.
historicamente falando, realmente o Egito Eu tem não esse sei se eu tenho problema, né? sinal, Marcelo, é o meu aqui que tá dando uma. Se o pessoal que está aí puder comentar quem que está travando, aqui para mim é você. Eu te ouço com tranquilidade. Para mim, o sinal não É? foi interrompido nenhuma Então vez. eu acho que é É, você que está travando. Não, para aí. Você está me ouvindo sem travar, sem nada? Então sem não travar, sei, sem cara. nada, tranquilamente. Pois é. Mas então isso aqui eu acho que é um ponto importante. O Marcelo mencionou isso no começo. Vamos ver se agora flui mais tranquila a transmissão. Que você não. Nenhum dos dois está travando. Que engraçado aqui para mim está travando o do Marcelo. Então sou eu que tô com um certo delay aqui para conseguir acompanhar. Não sei se é o meu aplicativo, de repente. Mas isso aqui é um ponto muito importante. Até acabei de brincar aqui do Egito Antigo só vem heresia, e aí isso lança um pouco de suspeitas sobre os textos enterrados lá no Egito Antigo, né? Sobre os textos, não, sobre os manuscritos enterrados lá. Mas isso é muito importante a gente enfatizar, né? Nós não estamos dizendo que quem adote o texto da família, o texto majoritário, desculpa, o texto eclético, né? Quem adote uma tradução que usa o texto eclético, ou quem por opção acadêmica, adote o texto eclético, que essa pessoa não crê na inspiração do texto do Novo Testamento, que essa pessoa seja herege ou qualquer coisa do tipo. Existem pessoas, de fato, que creem na inspiração do texto do Novo Testamento, não vão crer necessariamente na preservação, porque vão precisar crer numa reconstrução, né? Mas que creem na inspiração do texto do Novo Testamento, são cristãos fiéis, ortodoxos, e usam o texto eclético. O que a gente está fazendo aqui, sem nenhum tipo de animosidade, né, sem nenhum tipo de afronta à fé desses irmãos em Cristo, é remexendo nas premissas. Né? E se a gente vai remexer nas premissas, é preciso que se apresente, é preciso que se considere. Né? Claro, a gente sabe também que existe todo um trabalho e um trabalho sério no ambiente acadêmico em cima do texto majoritário por cristãos ou não cristãos, por pessoas que são adeptos do liberalismo teológico, por pessoas que são conservadoras, né? Mas que você tem uma outra linha que realmente está aí à margem do ambiente acadêmico, né? do mundo acadêmico, mas pelo fato de você não ter argumentos de autoridade, aí, como o do Metzger, por exemplo, como o do próprio Hort, tomado como um argumento de autoridade, ou pelo menos como um marco inicial, né? O fato de você não ter aí argumentos de autoridade, isso não significa que o argumento em si não seja passível de avaliação. Né? Então a gente precisa avaliar o argumento, considerar o argumento, e isso foi uma das coisas que a gente fez também, né, Marcelo? A gente, até certo ponto, em razão do contexto no qual estava, tomava o próprio argumento do Pickering como um argumento de autoridade. Né? Os irmãos mais... o Gilberto, né, como ele é chamado, chamou que... o Gilberto falou que o texto é o texto da família 35. Tem muitos irmãos que, em razão da própria erudição dele, do conhecimento dele, vão dizer, não, o Pickering falou, está falado. Até porque dá trabalho entender esse negócio. Né? Mas a gente foi examinar os argumentos. Até falei no começo, ao mesmo tempo que o Marcelo estava mais próximo do Pickering lá, investigando e procurando compreender, e eu aqui também estudando e a gente dialogando, eu fui estudar também os fundamentos da crítica textual predominante. Né? Então aí a gente estabelece essa dialética e consegue compreender. Mesmo que a gente esteja fora do ambiente acadêmico, a gente está procurando crescer nessa compreensão, né? Eu, inclusive, encorajo as pessoas a nos questionarem, nos colocarem na parede, né? Trazerem argumentos, porque o Pickering está lúcido, está com 86 anos, e tudo que nós pudermos fazer para aprimorar o trabalho será muito bem-vindo. Então, quando eu fiz o meu roteiro para o livro, eu fui colocando o Gilberto
contra assim, a parede, né, entre aspas, né, eu fui realmente colocando, fazendo com que as pesquisas, os argumentos se tornassem mais robustos, eu fui buscando mais explicações e o próprio trabalho ele foi aprimorando, né? Então, todas essas colocações, elas são muito bem-vindas. Existe o argumento de autoridade? Existe, mas ele pode ser colocado sob análise, né? E eu vejo que esse trabalho e esse teu diálogo e essa tua troca com ele produziu já um aprimoramento, um refinamento do próprio discurso. Porque uma coisa que preocupa muito o Pickering, não tiro razão dele, é o que a gente pode chamar de embate de cosmovisões, né? E ele, às vezes, tende a trabalhar muito isso, e aí, por conta do tempo que é gasto com isso, né, porque é uma questão relevante, ele acaba não expondo as próprias evidências, né? Uhum. Tanto que a gente precisou investigar. Elas estavam lá. Muitas delas Exatamente. estavam escritas, mas estavam escritas em inglês, foi traduzido agora e tal, Exatamente, né? E uma exatamente. outra coisa, uma coisa bem importante que eu conversei com vocês lá na sua casa em Brasília, um jantar que a gente teve, né, Marcelo? Que eu acho que isso é um ponto muito importante, que é o seguinte, olha, tudo bem, mas e quando tem variantes textuais dentro da própria família? Qual é o critério para escolher uma variante textual? E aí o Gilberto tinha isso tudo rascunhado, né? Ele tinha feito o trabalho lá dele, mas ele colocou isso por escrito, né? Quer dizer, entre Exatamente. aspas, publicou, não numa publicação acadêmica, mas foi Foi em publicado. Então, virtude, foi em virtude do nosso diálogo que as 84 divisões que constam na família 35 foram colocadas no papel e todos os critérios, né, toda a argumentação para a escolha da variante, para identificar qual era a variante que estava no original, segundo as convicções do Dr. Pickering, foram colocadas. Assim como a lista dos manuscritos perfeitos foi feita em virtude disso. O Dr. Pickering tinha tudo na cabeça dele, né, com os manuscritos lá, mas porque quando nós trouxemos essa necessidade, ele colocou no papel. e isso é muito importante, Marcelo, pelo seguinte, porque quando houver interesse em se produzir academicamente em cima disso, isso está registrado, Está entendeu? registrado, está tudo no meu Porque livro. tá, Agora, tudo foi entende? Então colocado isso aqui, a está lista completa. catalogado. Isso Uhum, está catalogado, isso está exatamente. registrado. Isso é muito importante, até para permitir produções acadêmicas em cima disso, mesmo que não seja a visão predominante na academia a respeito do assunto. Mesmo que possa não ter hoje um formato acadêmico, mas alguém pode se debruçar em cima disso academicamente, entendeu? Essa é Até porque a grande... os argumentos que você encontra nas Bíblias, né, e isso eu considero lamentável, né, é que eles colocam como alguns, vários. Então eles lançam a dúvida no texto, né, eles questionam se aquele texto é inspirado ou não, mas na hora de fundamentar o motivo que a dúvida, na opinião deles, existe, eles só colocam alguns manuscritos dizem isso, vários manuscritos dizem isso. Os manuscritos mais antigos, quer dizer, não existe um contexto de explicitar que 90% dizem, apenas dois manuscritos dizem aquilo, mas por serem antigos, eles querem preferir. Então, a omissão das justificativas, né, no sentido de por que nós estamos preterindo os manuscritos bizantinos, eu considero séria, né, na argumentação. Então, a partir do momento que existe uma escolha de evidenciar que o texto tem uma variante, né, a partir do momento que eles decidiram apontar o dedo para o problema no texto do Novo Testamento, então realmente seria interessante que a fundamentação do problema fosse um pouco mais analítica, né, que eles explicassem melhor o motivo, né, desse problema. Perfeito. Marcelo, eu tenho uma pergunta aqui do Gabriel Delano, meu bom amigo. Talvez ele não estivesse no começo da live, enfim, não entendo bem o contexto da pergunta, mas ele pediu para retomar ou para explicar. Até vou ler a pergunta dele aqui, daí eu vou passar a bola de volta para você. Você já falou no começo, mas como agora pode ter gente que não estava no começo, não sei se é o caso do Gabriel, ou para até explicitar melhor o argumento, eu vou te passar essa pergunta e vou te devolver um último ponto aqui do teu roteiro também, que é a questão da relação da
preservação com inspiração. Eu acho que com Perfeito. isso, se você retomar essa pergunta do Gabriel aqui e pegar esse ponto da inspiração com preservação, a gente consegue dar um bom Perfeito. panorama geral da coisa. E, claro, lembrar o pessoal de ir atrás, verificar lá, comprar o livro do Marcelo e do Pickering, né? O link na descrição do vídeo no YouTube, e o Marcelo vai colocar lá na bio dele também, do Instagram aqui, quem assistir depois no IGTV, tá? Tá aí o livro. Então a pergunta do Gabriel, só retomando, é a seguinte: quais as razões lógicas que refutam a tese de que o texto antigo é o melhor? Então, se tem um insight que aparentemente é racional, é lógico, de que quanto mais próximo do original, né, cronologicamente, deveria ser melhor aquele manuscrito, quais são as razões lógicas que derrotam essa suposição? Pode, talvez, resumir o que você já mencionou, né, e Perfeito. se você quiser retomar algum argumento, e aí depois já articula na sequência como que essa questão de preservação se conecta com a questão da inspiração. Aí eu acho que a gente consegue um bom apanhado aí geral, e a Perfeito. gente praticamente exaure o conteúdo que tinha sido proposto para essa live aqui. Tranquilo. Então eu deixo claro que eu tenho um vídeo, né, no YouTube sobre esse assunto, né, que eu elenco todos os pontos, mas aqui respondendo a pergunta, é porque o manuscrito, para ser antigo, né, para ser preservado, como que ele conseguiria resistir à ação do tempo? Já que livros que são usados são desgastados e são destruídos. Então, esses manuscritos mais antigos, eles estavam enterrados nas areias dos desertos do Egito. Um local que, como nós falamos aqui, né, era predominantemente de gnósticos, então lá tinha todo tipo de heresia. Então, esses manuscritos, eles sobreviveram pelas condições climáticas do Egito e porque não foram usados, já que no Foram Egito não se deixados de falava... lado pela Foram, qualidade objetivamente inferior, né? já que no Egito não se falava grego, né? E quando nós pegamos esses manuscritos, que são os mais antigos, para analisar o texto deles, a gente verifica que esse texto é cheio de contradições, cheio de problemas ortográficos. Então, quando você pega esses manuscritos e tenta formular um texto para ele, né, um texto impresso, é um texto que vai ser meramente temporário. Você pode verificar que as versões de Nessel Allen da Sociedade Bíblica Unida, elas toda hora mudam, né? E a última mudança, por exemplo, foram 33, né? Porque a convicção de quem está analisando o texto, ela vai modificar. E se mudar os editores do texto, vai modificar. E essa mudança ela é muito constante justamente porque o texto desses manuscritos mais antigos é muito divergente. Já os manuscritos mais recentes são manuscritos que foram usados, né? Já que ali na área do Mar Egeu se falava grego, então esses manuscritos foram usados, foram copiados. A umidade traz mofo para o manuscrito, então você tem problemas que destroem os documentos. Então, esses documentos foram destruídos tanto pelo uso, quanto por condições climáticas, assim como perseguições, né? Então isso leva à destruição dos documentos. Então, se esses documentos, que são os mais recentes, eles são mais harmônicos, que são os manuscritos bizantinos, especialmente a família 35, né, que tem um grau de harmonia muito forte. Esses manuscritos nos permitem identificar o que estava escrito no original. Então, Deus inspirando um texto, como nós cremos que Deus inspirou. Se Deus inspirou um texto, Deus inspirando um texto, que texto é esse? Qual texto? Como que nós fazemos para identificar? Se nós utilizarmos os manuscritos mais antigos, é impossível reconstruir o texto original devido à grande quantidade de divergências que esses manuscritos apresentam. Se nós formos... E aí a gente vai entrar no subjetivismo, né, Marcelo? Que é bem Exatamente. típico da que é a teoria metodologia. eclética, né? Exatamente. A metodologia que eles vão ter que utilizar é uma metodologia totalmente subjetiva, né, e que prefere absurdos, como a contradição, né, quando eles falam que a leitura mais antiga deve ser preferida, ou que prefere retirar versos da Bíblia, né, como a leitura mais curta, só porque esses manuscritos estão faltando versos. Então eles alegam que E o quando a texto gente estuda aumentou. um pouquinho a história da modernidade, a história, o panorama epistemológico, quando a gente estuda um pouquinho uma série de coisas, né, desde o nominalismo lá do fim da Idade Média até
toda a guinada filosófica, movimento romântico e uma série de coisas, você entende por que a crítica textual do século XIX se constrói em cima de premissas subjetivistas. Né, e essas premissas subjetivas, ou subjetivistas, elas permanecem no linguajar e na metodologia da crítica textual contemporânea. Essas são coisas que estão ligadas à epistemologia, à filosofia da ciência, à apologética, e que normalmente não são articuladas, né? Então, por isso é aquela questão que a gente falou no começo, né? Que o Pickering mesmo, quando escrevi lá a apresentação do livro de vocês, né? Ele disse, epistemologia é âmago, com a brevidade típica do Gilberto, né? Ele colocou essa frase, realmente, epistemologia é âmago. Mas aí a gente volta para essa questão da consideração da inspiração, quer dizer, da preservação do texto inspirado a partir de parâmetros objetivos e não subjetivos, que foi onde eu te interrompi. Exatamente, porque a partir do momento que você escolhe os manuscritos bizantinos, né, escolhe no sentido de que eles não devem ser descartados, eles não devem ser tidos como irrelevantes, eles devem ser analisados com o mesmo peso, né? E é muito interessante porque depois que os ecléticos atribuem peso ao manuscrito, você não sabe quanto que o manuscrito pesa, porque o peso ele é sempre colocado na hora de se aplicar, não, esse ou esse. Não, esse é mais pesado. Então, assim, e fica sempre essa análise circular. Esses manuscritos são os melhores. Melhores por quê? Porque são mais antigos. E eles também são os que têm o pedigree maior. Por quê? Porque são mais antigos. Então, tudo gira em torno da antiguidade do manuscrito. E depois de fazer toda a análise, de dizer que aqueles manuscritos são mais pesados, você não sabe quanto que eles pesam, né? Já que você não tem como pesar um texto. Texto, né? Redação não tem peso, né? Redação se analisa. Mas eles colocam o linguajar peso para trazer uma ideia de mais objetividade, né? Assim, já que peso é 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Então, é uma análise muito complicada. Agora, indo para os manuscritos bizantinos que nós defendemos, que também devem ser analisados, aí você já consegue encontrar um grau de harmonia maior, um zelo maior, já que eles falavam grego, né? Então, na hora de copiar, né, não precisa fazer igual o manuscrito P75 e o P66, né, que é copiado sílaba por sílaba. Quer dizer, é uma coisa que realmente quem não sabia grego que estava copiando, né, quando você conhece a língua, você consegue produzir cópias melhores. Isso era para ser evidente. E como os manuscritos bizantinos, né, são justamente da fala grega, então as cópias são melhores. Então você pegando todos esses manuscritos bizantinos, e se você agrupá-los com as variantes que são privativas, né, fazendo as famílias, né, ou linhas de transmissão, você observa que uma família se destaca, que é a família 35, né? Com de 16% a 18% dos manuscritos, né? Cada hora que a gente pesquisa, o Pickering antigamente tinha um número que eu acho que era 364. Agora, com a publicação do nosso livro, né, nós encontramos um irmão lá em Honduras, o Eduardo Flores, que verificou nos próprios escritos do Dr. Pickering que havia mais manuscritos, que agora já somou para 393. Então, assim, vai só aumentando o número quando você vai catalogando, quando você vai analisando. Só que como esses manuscritos são descartados, só tem o Dr. Pickering basicamente fazendo esse trabalho empírico, então o trabalho acaba que não progride com uma velocidade tão grande. Mas a partir do momento que você encontra essa linha de transmissão dentro dos manuscritos bizantinos, que tem esse grau de harmonia, observa que você falar em um manuscrito perfeito no mundo acadêmico era algo impossível, né? Por que era algo impossível? Porque se você pega o que eles chamam de melhor, que é o Códex B, e colocar qualquer outro manuscrito do lado, quer dizer, esse outro manuscrito vai estar cheio de erros, cheio de variantes, cheio de problemas. Agora, quando a qualidade do manuscrito é boa, o próprio Dr. Pickering já encontrou vários manuscritos idênticos para vários livros do Novo Testamento, né? E nós lembramos que os manuscritos foram copiados livro por livro. Então a análise deve ser feita livro por livro. Então, ao se analisar os manuscritos bizantinos, é possível encontrar um texto preservado. E se nós cremos que Deus preservaria um texto, né, como nós cremos,
Então, qual família ele utilizaria? Qual texto ele utilizaria? O melhor ou o pior? Se você achar que os mais antigos são os melhores, então são os piores textos, porque tem muitos erros e contradições. Se você achar que os manuscritos bizantinos também devem ser analisados, você vai ver que o texto deles é muito bom. Você vai verificar que uma linha de transmissão se destaca, né? Tanto é que o Dr. Pickering passou a chamar a massa bizantina de tradição bizantina, né? E a família 35 faz parte da tradição. E você consegue encontrar um texto preservado. E é muito interessante isso mesmo, porque quando o Dr. Pickering fala, né, do número de manuscritos que ele encontrou que são perfeitos, né, e você vai verificar que existem alguns para alguns livros que ainda ele não encontrou o manuscrito perfeito. Mas aqui no nosso livro a gente coloca por que os manuscritos não são perfeitos. Aí quando você vai ver no livro de Mateus, o problema é uma letra. Quando você vai ver no outro, é uma letra e uma inversão. Então, assim, são problemas muito pequenos. Então, Evidentes equívocos de cópia, né? Que não problemas comprometem de de maneira cópias, nenhuma. problemas sonoros, né? Que são palavras que têm o mesmo som. Então, se o copista estava ouvindo o que ele estava copiando, né? Ele confunde ali. E são coisas que muitas vezes nem alteram o significado da palavra. Então, o nível de fidelidade desses manuscritos é muito grande. Então, o que você vai analisar? Somente o material que o texto foi feito e preferir o material mais antigo? Ou você vai analisar o texto mesmo, a qualidade do texto? Se você for analisar o texto, não tem para onde fugir. Tem que ser os manuscritos bizantinos, e o que tem de melhor na tradição bizantina são os manuscritos da família 35. Não é à toa que foi acusado de ser uma revisão, né? Mas a gente já respondeu aqui, né, que não existe nenhuma evidência que essa revisão teria ocorrido. Nós não sabemos quem, quando, onde. E a acusação feita, né, de que a revisão foi feita no século XII, que foi feita por Van Soden, o próprio minúsculo 35, que foi feito no século XI, né, rebate o argumento, já que não tem como um manuscrito ter sido produzido em um momento anterior à dita revisão. E tem vários outros manuscritos da família 35 do século XI, embora o século XI seja o nosso marco, né? Nós não temos manuscritos mais antigos do que o século XI da família 35, embora nós temos leituras típicas da família 35 em manuscritos antigos. Então, e já o Hort, a gente lembra também que ele não afirmou que Luciano fez essa revisão, né? Isso foi uma hipótese, ele cogitou, né? Mas o argumento da revisão, embora tenha sido só uma especulação, permaneceu como válido no mundo acadêmico, continua válido, e tanto é que eles chamam a família 35, né, lá em Münster, né, onde eles produzem, né, o texto de Nessel Aland, que é o que domina hoje, né, eles chamam a família 35 de KR. Né? Então, só enfatizando então, Carlos, a sua pergunta, como Deus inspirou um texto, se ele vai preservar esse texto, como nós cremos que o mesmo Deus que inspirou, ele também vai preservar. Se você sair dos manuscritos bizantinos, se você sair da família 35, a grande quantidade de erros e contradição que os manuscritos vão apresentar, eles tornam impossível você remontar um texto, né? E nós aqui trabalhamos que o conceito de crítica textual é reconstruir um texto, né? Então é impossível reconstruir um texto com bases objetivas, né? E você vai ter que apelar para coisas subjetivas, né? Do tipo, eu gosto das contradições, ou eu gosto da leitura mais curta. Coisas do tipo. E sempre apelando para a subjetividade. Esses manuscritos são os mais importantes. Por quê? Porque são mais antigos. Eles são os melhores. Por quê? Porque são mais antigos. Eles têm um pedigree maior. Por quê? Porque são mais antigos. Ou seja, tudo gira em torno da subjetividade, da preferência pela antiguidade. Uhum. Isso eu acho que é muito importante. Rapaz, a gente teve... O professor Vitor Salles Pinheiro acabou de entrar aqui, vou registrar a presença. Não sei se ainda está conosco, mas entrou também o professor Leandro Cordiroli. São dois grandes nomes do justnaturalismo brasileiro, tá, Marcelo? Fazendo uma live aqui que tá
tá, pô, a gente alcançou o professor Leandro Cordiano, o professor Vitor Salles Pinheiro na nossa live aqui, estamos tendo um diálogo interdisciplinar aqui muito jóia. Bem-vindo, professor Vitor, está envolvido aí num congresso de justnaturalismo muito bom, estou participando, inclusive, parabéns, mas eu queria registrar a presença do professor Leandro também antes, não sei se ele ainda está conosco, mas é uma honra muito grande esse tipo de audiência aí que a gente está tendo aqui no Instagram, tá? Mas assim, ó, Marcelo, então, para retomar aí o argumento, aí eu vou passar a palavra para você finalmente, né? É possível alguém crer que Deus inspirou o texto do Novo Testamento, né? Sem dificuldade nenhuma, mas essa pessoa, se ela crê que Deus inspirou o texto do Novo Testamento e ela usa o texto majoritário, o texto eclético, desculpa, são, os muitos textos me fazem delirar, né? Se ela usa o texto eclético, o texto crítico, então essa pessoa está afirmando que Deus inspirou, mas não preservou. Então estou sendo... Já que eu tenho estudado bastante filosofia analítica aí, em razão do justnaturalismo e do molinismo, né? Uma questão teológica minha e outra, até por influência bastante forte aí dos escritos do Finis e do trabalho do professor Vitor, mas uma coisa você afirma, analiticamente é isso que essa pessoa está dizendo. Eu creio que Deus inspirou, é uma premissa de fé, mas eu também creio que o texto não foi preservado porque o texto precisa ser reconstruído. E é isso que faz e é reconstruído em bases subjetivas, né? Bases subjetivas, que a gente já viu a questão da metodologia do trabalho, né? Isso. Qual é a grande vantagem epistemológica, e isso é um primeiro princípio, né? Por isso que o Pickering gostou tanto da análise que eu fiz, baseada nessa questão proposicional mesmo, né? Isso é um primeiro princípio. É possível que Deus tenha, quer dizer, se Deus nos deu um texto, inspirou um texto, né? Então essa é uma premissa de fé baseada na autoridade do texto do Novo Testamento, que está radicada antes de qualquer coisa na autoridade do próprio Cristo, no evento Cristo, em Cristo como ponto culminante de autorrevelação de Deus na história. Se Deus nos deu um texto, é possível que Deus tenha preservado esse texto. Se Deus preservou esse texto deve ter chegado até nós um texto e não um material. Né? Nós não temos acesso ao autógrafo, mas nós podemos ter acesso ao texto. E aí entra essa conclusão que você já mencionou. O único candidato a texto efetivamente preservado pelas evidências objetivas de autoridade e de independência dentro da tradição bizantina, e não existe outra da qual nós possamos resgatar isso, é o texto da família 35. Então, eu mesclei um pouco da abordagem de crítica textual feita pelo Dr. Pickering, com essa abordagem de filosofia analítica, e o resultado foi esse que está na apresentação do texto. Eu brinquei com vocês naquele jantar lá na sua casa, né, Marcelo, que se eu fosse fazer uma dissertação, se fosse escrever uma tese de doutorado em teologia e crítica textual, seria sobre isso. Sobre as premissas epistemológicas do texto crítico e as premissas epistemológicas da família 35. Não sei se a vida vai me permitir fazer isso, né? Mas eu fico muito feliz de ver que até uma iniciativa que eu tinha de desenvolver pesquisas acadêmicas em torno da família 35, já não consigo mais fazer isso hoje, não tenho perna hoje para fazer isso, né? Mas eu fico muito feliz de ver o resultado como resultado desse livro, porque você está dando matéria-prima, dando material, tanto para que pessoas tenham acesso ao trabalho do Dr. Pickering de forma mais tranquila, né? Tá colocando as coisas de uma forma mais acessível, da maneira de perguntas e respostas, né? Na maneira de perguntas e respostas, quer dizer, você está reconstruindo, você reconstruiu aquele seu percurso epistemológico, né? De compreensão. Então isso eu acho muito interessante e tem dados aí que podem ser explorados do ponto de vista acadêmico também, nas faculdades, especialmente na faculdade de teologia. Né? Então Exatamente. Isso é muito importante e esse livro realmente é algo muito, muito marcante mesmo, né? Porque ele torna o trabalho mais acessível e ele torna o trabalho mais mais passivo de investigação. Também me enrolei. Agora travou a língua. Então isso eu acho que é algo, tanto do ponto de vista da acessibilidade ao leigo, vamos dizer assim, aquele que não tem um maior vocabulário ou ferramental,
de crítica textual, quanto essa questão de conter dados mais transparentes que podem ser auditados academicamente, né? Eu acho que isso é muito interessante. E aí, com isso, eu passo a palavra para você, para as suas considerações finais, só lembrando que o pessoal que está no Instagram aqui, depois o Marcelo vai colocar o link do livro para compra do livro na bio dele, e no vídeo do YouTube vai ter lá no meu canal, depois o Marcelo pode colocar no canal dele também, vai ter lá o canal do Marcelo, vai ter o Instagram do Marcelo e vai ter o que é mais importante, né? Não que não seja importante o pessoal te seguir, né? Mas, claro, mas assim, vai ter o link para o site da venda do livro, comprem o livro, vai valer muito a pena esse investimento aí. Mas, Marcelo, considerações finais com você aí. Realmente a publicação desse livro foi um marco, né? Creio que inclusive um marco, né, nessa área da crítica textual, porque em língua portuguesa me parece que eu pelo menos não conheço nenhum livro que mostre as diferenças entre as Bíblias. Então, se você chega numa papelaria, ou numa livraria em que você deseja comprar uma Bíblia fiel, ou uma corrigida, ou uma atualizada, e você deseja verificar com a da Testemunhas de Jeová, que segue um texto de Hort. Então, assim, para verificar qual Bíblia é a melhor, no sentido de mais próxima do original, quais são as diferenças que existem entre elas, questões de tradução. Então, assim, eu fiz uma abordagem que eu não conheço um outro livro que tenha feito essa abordagem, né? E ele foi publicado já em língua portuguesa. O inglês também já está pronto, o livro está sendo diagramado para poder também ser publicado, né? É o mesmo livro. Então, assim, para mim foi uma honra muito grande, né? Porque o que está escrito aqui são as convicções do Dr. Pickering, né? Então eu pude condensar as convicções do Dr. Pickering e permitir que as pessoas façam bom uso do trabalho dele, né? Agora você já consegue verificar por que a família 35 é o texto original, né, na nossa convicção. Você já consegue verificar o livro, por exemplo, God Has Preserved His Text, que é o livro que ele escreveu depois que ele descobriu a família 35. Você consegue, e inclusive já está parcialmente publicado em português, né? A tradução foi parcialmente corrigida pelo Dr. Pickering. Então aqui a gente conseguiu colocar de forma sistemática o trabalho do Pickering, revelando quais são os manuscritos perfeitos que já foram identificados. Quer dizer, não existe nenhum livro que foi publicado revelando livros do Novo Testamento que são perfeitos, né, idênticos entre si, em grego, né, já que o próprio Pickering ele não colocou isso em nenhum livro dele, né, esse material só consta do site. Então, realmente, para quem se interessa nessa parte de conhecer melhor os textos gregos, saber as diferenças textuais, eu não conheço outro livro que aborde sobre isso, e sobre os manuscritos da família 35, aí realmente ele foi o primeiro. Então, para mim, realmente foi uma honra muito grande conseguir fazer isso, foi uma honra muito grande ter o Carlos aí me ajudando a construir esse conhecimento, ter o Carlos redigindo essa apresentação, foi realmente, como eu falei aqui no começo, uma pessoa fundamental para essa construção do meu conhecimento, e ter esse livro publicado é de grande orgulho e realmente permite que o público tenha acesso, nos coloque contra a parede, nos faça questionamentos e com isso o trabalho seja aprimorado, né? É necessário ter uma visão externa, muitas vezes, para que nós consigamos enxergar aquilo que o hábito nos traz uma cegueira. Então, se as pessoas nos colocarem contra a parede, nos questionarem, realmente, se elas estiverem desejosas em conhecer pontos que, no entender delas, assim, são pontos de fragilidade, e se isso for trazido ao nosso conhecimento, será muito proveitoso, muito bom e de muita felicidade. Então, fiquem livres aí para realmente contribuir para esse processo, que haverá uma segunda edição, viu? Já temos aqui vários pontos aqui que merecem ser mais detalhados. Então, se você quiser o seu dedo aqui no livro, viu, haverá uma segunda edição e certamente eu gostaria de que o trabalho fosse muito mais assim aprimorado, mais bem elaborado. Inclusive o Dr. Pickering está construindo materiais novos
que são fruto disso, né? Fruto dessa dialética, dessa construção de conhecimento, e que também serão colocados aí uma segunda edição que vai existir permitindo Deus. Amém. Que bom. Então, Deus preservou, ou Deus inspirou e Deus preservou o seu texto. Nós sabemos qual é e ele está aí gratuitamente para quem quiser na internet. Muito bom, muito bom. É isso, Marcelo. Realmente, meus parabéns pela, antes de qualquer coisa, pela iniciativa, né, pela coragem. Eu sei que esse trabalho foi muito árduo e esse trabalho também foi gerado aí com muita expectativa e com bastante esforço, né, e sacrifício pessoal, desgaste pessoal. A gente acompanhei um pouquinho aí mesmo. Minha filha literalmente nasceu, né, Carlos? Ao mesmo tempo que a sua filha nasceu, você pariu um filho, né? Então não é pouca coisa. A esposa do Marcelo recentemente, né, deu à luz aí a filhinha deles, né? E ao mesmo Elizabeth. tempo também pariu o livro. Então é uma coisa realmente assim sacrificial. marcante, sacrificial. Mas parabéns pela iniciativa, parabéns pelo livro, né? E eu realmente recomendo muito pro pessoal aqui no Instagram, lá no YouTube, conferir o seu perfil, conferir o seu canal. No Instagram você não movimenta muito aqui, né, Marcelo? Mas o seu canal no YouTube, o seu canal no YouTube e especialmente o link aí para venda do livro, né? Então eu acho que é isso. A gente pode encerrar por aqui. Tá certo. Um grande abraço, pessoal. Boa noite e procurem o Marcelo aí, mandem mensagem. Onde é que é melhor do pessoal falar contigo, Marcelo? Você foi minha primeira live, hein, pessoal? Desculpem os erros, os equívocos. Nos vídeos lá no YouTube, como é que é melhor? Alô? Aqui para mim travou. Oi. Oi? Não, eu só falei que foi minha primeira live, então, pessoal, aí perdoe os meus equívocos. Pois é. Não, foi muito bem, inclusive eu ia te dar esse retorno depois, mas onde é que é melhor o pessoal te procurar, se quiser mandar uma mensagem, te dar uma dúvida, pode ser no meu canal do YouTube tá muito... No canal mesmo, né? Isso, seria o melhor para mim, né? Comentar num vídeo lá, aproveita, já confere um vídeo e já deixa um comentário, que já dá uma É verdade. Então, beleza. Gente, valeu, um grande abraço, Deus abençoe, vou encerrar aqui.